Olá pessoal, tudo bem? A gente viu nos últimos dias muito debate sobre o que será a CPI da Covid, né? Qual será o escopo de atuação, o tanto que ela pode avançar sobre estados ou não, mas na verdade o que importa mesmo, o que vai definir o futuro da CPI, não é o que, mas sim quem, né? Quem será a CPI, quais serão os membros que vão definir o futuro da CPI, né? De acordo com os nomes que foram escolhidos pelos partidos, e a maior parte dos partidos, inclusive, já começou a colocar os seus nomes, é que vamos saber se essa CPI vai ser um pouco mais crítica ao governo ou não, né? Essa questão de escopo, evidentemente que o repasse de governo de recursos federais para os estados é sim atribuição e pode ser discutido na CPI. E dali para frente, dos estados e municípios para frente, ali já é função das assembleias, das discussões estaduais, né? O governo estava muito focado nisso, em tentar incluir governadores e prefeitos como investigados, o que não vai poder acontecer, mas efetivamente o que importa mesmo é quem vai levar essa CPI adiante. Esse é o primeiro ponto, né? Por exemplo, o MDB tem interesse de colocar na CPI críticos do governo, como por exemplo o senador Renan Calheiros, que inclusive é um dos que está colocado aí como possível relator ou presidente da CPI. Se isso acontecer, isso sim é um grande problema para o governo. Pode ser que a CPI caminhe um pouco mais e seja mais crítica ao governo, né? Da mesma forma, outros partidos, o PSD, por exemplo, tem um líder, um vice-líder do governo, que é o Carlos Viana, mas aparentemente vai apresentar como membros da CPI outros nomes, foram os nomes que colocaram lá seus nomes no primeiro requerimento de CPI, né? Há uma dúvida sobre o relator, a possibilidade do Randolfo Rodrigues, que é o autor do primeiro requerimento de CPI, se for ele é uma coisa, se for o Girão, que apresentou o segundo requerimento, esse com um escopo mais amplo, é outra coisa, né? Porque o presidente e o relator é que dão aí a condução à pandemia. E além do mais, a gente tem toda essa discussão sobre ser virtual ou ser presencial, que também faz toda a diferença, né? A partir de hoje, a gente vai ver o Supremo Tribunal Federal discutindo o assunto. Pode ser que o Supremo decida que a instalação pode ser feita apenas quando as atividades presenciais voltarem. Se isso acontecer, essa CPI vai demorar muito para funcionar, porque as atividades presenciais devem demorar a voltar no Senado. E há, claro, essas discussões sobre como seria uma CPI virtual, né? Esses primeiros momentos, escolha de presidente, escolha de relator, tudo isso dá para fazer da maneira online, mas os depoimentos de testemunhas mais adiante podem ser mais complicados mesmo por conta dessa questão de interferência externa, né? De estar alguém ali pressionando a testemunha, etc e tal. No online é mais difícil de você controlar esse tipo de coisa. Mas todas as atividades no Brasil, todo mundo está se virando para fazer atividades de forma remota e a CPI não será diferente. Independentemente de qualquer coisa, se for mesmo instalada, se o Supremo definir que ela vai ser instalada agora, eu não sou daqueles que acreditam, eu já falei isso aqui, que a CPI vai muito longe e vai mostrar muita coisa diferente em relação ao governo. O problema maior para o governo é só o desgaste dessa falação todo dia sobre CPI, as dificuldades para votar questões, né? Atrasa um pouco as pautas e tal. O assunto principal no governo passa a ser essa questão de CPI, como a gente já viu nos últimos dias. Tanto é que o presidente da República parece, em todas as ocasiões que aparece, bastante irritado. Mas é feito prático, investigação, denúncia, inquérito contra ninguém. Não acredito efetivamente que teremos. Um abraço para vocês e até mais.